E você? Porque você, olha, para quem não sabe, ele trabalha no pronto-socorro, no HPS, no Hospital João 23. Quando esteve aqui, trabalhava na UTI. Isso. Né? Hoje você trabalha na enfermaria, né? Uhum. Quando é que você começou, Iron, com essa questão da homeopatia? Foi mais ou menos sentindo falta de algo a mais para tratar seus pacientes? Não, talvez uma história menos intensa, mas eu sempre fui homeopata. Quando comecei a faculdade de medicina, eu me tratei com um médico homeopata e foi uma experiência muito diferente para mim, que já me fez entrar na faculdade com um olhar diferenciado. Então, eu ouvia a faculdade, a escola de medicina, com um olhar homeopático, com a escola de homeopatas de Belo Horizonte mesmo, né? A turma que foi se formar na Argentina e que era um processo incipiente, e que eu me formei já sempre homeopata. Mas continuei sempre ambíguo também, porque desde que eu me formei eu continuei homeopata na minha clínica particular e na UTI do pronto-socorro, como médico, alopata, intensivista, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Como é que os colegas... Ora ambíguo, ora complementar, né? Assim, ora contraditório, ora encontrando um caminho que pudesse fazer síntese. No início os colegas estranhavam muito e eu também estranhava ter que trabalhar com as duas coisas, mas eu acho que o que se desenvolveu de bom foi a percepção de uma possibilidade de síntese, de trabalhar com a linguagem homeopática num espaço que tradicionalmente é de urgência, de pacientes graves, e abrir pelo menos um olhar homeopático para aqueles pacientes. Ainda que isso não tenha sido algo efetivado institucionalmente, mas sempre a possibilidade de uma abordagem homeopática diferenciada. Né? Agora, o que é homeopatia, hein? Porque, assim, é difícil da gente entender. Qual que é a diferença, por exemplo, desses medicamentos industrializados que a gente toma aí, que são feitos pelos laboratórios e tudo mais? O que é? Tem toda uma história que a gente pode contar disso, mas acho que tem uma questão bem objetiva, assim, todos são medicamentos que têm uma base química, todos são medicamentos que têm uma ação sobre o indivíduo. A medicina dita tradicional, ela usa uma dose muito próxima da tóxica. E a homeopatia usa uma dose muito diluída, que é capaz de estimular o organismo de maneira distinta. O médico da formação acadêmica tradicional, ele pensa em contrapor a doença, em lutar contra a doença. O médico homeopata pensa em induzir o caminho de cura, em estimular a capacidade de autocura. Então, se existe uma priorização na alopatia, na medicina tradicional, que é o combate às doenças nas diversas formas, as bactérias, os vírus, as patologias crônicas, o homeopata sempre foca a possibilidade do desenvolvimento de autocura, de um fortalecimento imunológico, da descoberta de um caminho pessoal de melhora, que é diferente de indivíduo para indivíduo. Então, a gente, às vezes, varia o medicamento diante de uma patologia. Não é o mesmo medicamento para todo mundo. Não é o Porque, às mesmo. vezes, você está hipertenso, você vai no médico, ele receita o mesmo medicamento para um monte de pessoa. Quer dizer, essa é uma das diferenças. Então, assim, é como se cada pneumonia tivesse uma cara diferente para a gente, homeopata. Porque é o indivíduo que fez a pneumonia, o indivíduo que sofreu lá os movimentos dele de tristeza, de solidão, de abandono, que levaram àquela pneumonia. E a gente, ouvindo quem está adoecido, encontra um medicamento capaz de ajudá-lo no processo autocurativo. Ok, você está falando isso, então estou pensando aqui, Isabel, essa questão dos medicamentos homeopáticos, eles vão de acordo, vocês têm que ver a questão afetiva da pessoa, a questão emocional, é isso tudo? Sim, até no caso agudo. O diagnóstico é assim? Porque, por exemplo, quando você vai no médico alopata, você senta lá e fala assim, o que você tem? Faz aquele histórico rápido, né? Já teve alguma doença, já fez alguma cirurgia, tem isso, tem aquilo. E vocês, pelo que eu estou vendo, vocês vão fundo, mas no emocional, no campo afetivo, campo amoroso e tudo mais, é por aí? Isso, mais no caso crônico, que no caso agudo, embora no caso agudo, como tem no meu livro, vários casos, vários medicamentos foram escolhidos por causa do motivo pelo qual o menino adoeceu. Por exemplo, nasceu o irmãozinho e ele teve a pneumonia, no dia seguinte que nasceu o irmão. Ou então a asma, por exemplo, porque a asma tem muito emocional, não tem? Tem estímulos físicos, né, telúricos, mudou o tempo e tal, mas tem também que as crises que são desencadeadas por fatores emocionais, e o próprio paciente sabe disso, né? Mas tem uma diferença importante na abordagem de caso agudo, é que eu sou mais parecida com uma médica alopata quando eu trato de caso agudo. Quando eu trato de caso agudo, de caso crônico, eu sou essencialmente homeopata.
Mas quando eu trato de caso agudo, eu tenho que saber o diagnóstico da doença do ponto de vista alopático. Porque senão eu vou errar o remédio. Pois é, mas não só falar. Crônico, exemplo de doença crônico. crônica. Por exemplo, eu tenho pacientes, por exemplo, que têm colo irritável, gastrite, asma, digamos, rinite alérgica. úlcera, rinite alérgica, sinusite crônica, isso tudo são casos assim, melhora com o remédio, daí a pouco volta. Artrite, artrite, que eu estou fazendo uma pesquisa interessantíssima sobre isso, sabe? Que o povo morre de então, dor, né? A média dos meus 211 pacientes da pesquisa tem 30 anos de dor. Uhum. Agora, e doenças agudas? Agora, as doenças agudas, se você não tiver o diagnóstico, você tem que saber, inclusive, dentro de um determinado órgão, qual o tecido daquele órgão que está afetado. Se eu dou um remédio em que na escolha do remédio não tenha que eu vou ter que explicar muito, mas não tem a estrutura que está lesada daquele órgão. Por exemplo, o intestino, ele tem que estar com o intestino afetado e, além disso, por exemplo, o pulmão, não pode ser a pleura. Se deu uma pleurite, a pleura tem que estar afetada. Se deu uma pneumonia, é o pulmão que tem que estar afetado. Se deu bronquite, é o brônquio que tem que estar afetado, porque na estrutura do remédio, o remédio tem que ter sido capaz de produzir uma doença naquela estrutura, e no estudo do remédio, que chama o estudo da patogenesia, que é o que o remédio é capaz de produzir, é a mesma coisa que o remédio é capaz de curar. Então, se eu dou um remédio em você que está sadio, ele provoca, por exemplo, um problema no brônquio. Se eu pegar esse remédio e der para uma bronquite, ela cura a bronquite. Então, o elemento... E se errar também? Anatômico que está alterado, ele tem que estar na capacidade daquele remédio de atingir aquela estrutura. Pois é, mas se você, por exemplo, se o homeopata erra nessa questão do diagnóstico, na hora de... Aí não tem efeito o remédio. Não tem efeito. Mal não faz? Não. Não, né? Se ele tomar, assim, de hora em hora, aquele remédio que ele não precisa, que ele não está tendo, ele vai produzir o remédio, aquela doença. Mas se ele suspender o remédio, desaparece. Não tem problema, né? Agora, Euda, você usa homeopático lá na enfermaria do HPS? Uso. Usa? E o próprio HPS o próprio Estado, né? Porque é do Estado, fornece esses medicamentos? Não. Aí como é que você faz? Diferentes. Primeiro, a minha admiração pela Isabel, pela perseverança dela de trabalhar em instituições que não dão esse tipo de suporte. A Prefeitura de Belo Horizonte tem uma estrutura hoje de postos de saúde com homeopatas. O Estado não tem. Olha, são 20 postos de saúde em Belo Horizonte que tem homeopata, mas eles pedem até para não ficar falando demais, não, porque eles não estão conseguindo atender a demanda. Tem que colocar mais posto de saúde com o tratamento homeopático, né? No Estado não tem esse tipo de organização, não tem isso como uma preocupação da saúde no Estado, de que haja espaço para homeopatia. E como é que você arranja os medicamentos, então? Meus pacientes me doam. Então, muitas vezes, os pacientes que levam para mim os medicamentos que já foram usados e eu utilizo esses medicamentos na enfermaria do hospital. Porque esses medicamentos são caros? Custam R$8, R$10 para 3, 4 meses de tratamento. Olha. É nada, né? Do ponto de vista da saúde pública, se a gente seria a for grande comparar com transformação. esses E as medicamentos doses que a gente únicas, compra... as doses únicas é um vidrinho que tem 300 glóbulos, que se você conservar ele bem, que a farmácia, para poder se acautelar, ela põe lá, válido 2 anos. Porque ela não sabe como é que o paciente vai conservar. Mas se você conservar luz de luz, calor, eletromagnéticos em geral, celular, computador, geladeira, televisão, etc., ele pode ser conservado a vida toda. Pode pôr dentro da geladeira, e um por vidrinho, exemplo? Não, nunca. Nunca? Mas onde é que a gente vai deixar? Tem que ser dentro de longe... um armário fechadinho, que não tenha provavelmente muito... celular nunca perto, gaveta ao lado da cama é perigoso. Micro-ondas, nada? Nada. Você tem que ser um armário na cozinha ou no quarto, que é de madeira e que você põe lá escondidinho. Se você conservar ali, um vidrinho de 300, 400 bolinhas de dose única vai durar 10 a 15 anos. Olha que interessante. E R$13. quanto que custa? R$13. Porque eu achei interessante, depois vocês vão falar isso, porque eles utilizam muito, gente, a questão da dose única. Que aí, isso que você está falando, que pode durar.